Oi, tudo bem? Voltamos. É com muita alegria que a gente está aqui hoje no nosso quarto episódio do Entre Rios e Ideias, com um assunto sensível, mas muito necessário, principalmente quando a gente tem um mês dedicado à mulher. E nós queremos falar sobre como acolher uma mulher que está exposta a algum tipo de violência. E para isso nós trouxemos uma convidada. Mas eu vou passar agora para a Clara, que ela vai ter a honra de apresentar a sua colega hoje aqui para a gente. É com muita honra que eu apresento a vocês a doutora Carolina Nobre, doutora em Direito, que tem uma página no Instagram que está falando de autocuidado jurídico, né, Carol? E a gente achou isso muito interessante e muito pertinente, porque quando nós conversamos para a escolha do tema desse episódio, e a gente pensando sobre todas as questões que envolvem a mulher, o ser mulher na sociedade de hoje, e essa onda mesmo de violência que todas as mulheres têm sofrido e que a gente indiretamente sofre só de assistir, né, só de ver o noticiário, isso nos afeta. Qual seria a abordagem que o Entre Rios e Ideias traria? E o que a gente pensou foi isso: como acolher, como agir quando uma amiga, uma pessoa, uma colaboradora, uma colega de trabalho, quando alguém chega com você e relata uma situação de assédio ou de violência. Eu acho que a doutora Carolina vai trazer bons insights e boas dicas sobre isso. Oi, gente. Então, a propósito aqui é falar sobre essa situação que envolve a violência e vários tipos de violência, né, contra as mulheres, e especialmente a forma como a gente vai acolher essas mulheres. E nessa perspectiva, eu acho que o primeiro ponto de partida é saber ouvir, para a gente conseguir tanto nós mesmas identificar, temos essa consciência de identificar quais são essas violências e quem sabe até mesmo alertar essas mulheres que estão passando por alguma situação, porque muitas vezes os relatos chegam para a gente sem que a gente saiba exatamente o que de fato está acontecendo. Do ponto de vista jurídico, a gente já consegue identificar por meio da lei e especialmente quem tem informação jurídica consegue identificar essas situações. Mas a sociedade nem sempre identifica, porque às vezes isso fica muito misturado com hábitos, com culturas. Então, acredito que a conversa vai ser bem proveitosa hoje. Eu vejo você falando muito do autocuidado jurídico, e é uma frase que me impactou bastante, que a gente vive o direito, né? Você fala todo dia, várias vezes durante o dia, nós somos impactados pelos nossos direitos, mas a gente não tem consciência disso, que a relação jurídica acontece muitas vezes durante o dia. Exatamente, especialmente nas relações sociais que a gente tem na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, nos ambientes de trabalhos, e também em relação com outras pessoas que a gente sequer conhece. E a gente não está sujeito a uma violência só com relação às pessoas que estão perto de nós. E eu acredito que esse é o ponto, né? Muitas vezes a gente identifica, especialmente agora em redes sociais, um certo deixa estar, deixa fazer, né? A partir do momento que você tem um perfil aberto, por exemplo, numa rede social, a pessoa se acha no direito de entrar lá e falar o que quer para você. E a gente muitas vezes não identifica isso como sendo uma violência, né? Ou algum tipo de violência, porque você é ensinado a tolerar de alguma forma, né? E aí você poder identificar isso, saber o que fazer com isso, né? Ter a informação necessária, faz parte dessa ideia do autocuidado jurídico, de você ter uma perspectiva que de fato vai te trazer essa consciência, falar, essa pessoa não pode falar isso para mim, deixa eu ver como é que eu vou me posicionar, deixa eu ver quais são as medidas que eu vou tomar. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Eu acho que quando você coloca que a violência ela ocorre, né, de várias maneiras e nos vários locais em que a mulher transita, né, tanto dentro de casa, no trabalho e nas relações familiares, inclusive. E a gente sabe que hoje o maior índice de violência contra as mulheres, ela está dentro do ambiente dela, no local onde ela devia estar seguro. E aí, às vezes, em alguns momentos, a gente até
diminui aquilo que aquela pessoa pode trazer para a gente, né? Como a Lília já conversou, mas será que o seu parceiro quis fazer isso mesmo? Será que ele quis agir dessa forma? Será que ele não estava... E eu penso que nós, mulheres, temos que ampliar esse olhar para ouvir uma fala dessa, de alguma coisa, porque a violência são várias formas, e a violência psicológica, ela maltrata a moça, né? É uma das mais difíceis de ser. E acolher, né? E aí, a sua experiência, assim, que você recebe essas mulheres, né, de alguma forma, o que você teria para... Qual que seria, assim, uma estratégia para a gente deixar essa pessoa mais tranquila e mais à vontade de nos reportar, de conversar, porque às vezes a gente pode agir de alguma forma mais invasiva, atropelada, essa pessoa até recuar, né? E perder a oportunidade de achar um caminho para sair desse daí, ou para ter uma luz no fim do A túnel. mulher que passa por uma situação de violência, especialmente violência psicológica, ela precisa contar com uma rede de apoio. E isso é muito importante, isso. Então, essa rede de apoio pode envolver uma terapeuta, mas pode ser que ela não tenha condições financeiras para arcar com o custo de uma terapia. Pode envolver uma mãe, pode envolver uma irmã, mas ela precisa ter uma certa âncora, alguém que vai dar esse suporte. Porque essa mulher, ela vai falar do que ela passou muitas vezes. Às vezes até para ela perceber o que ela passou. Então, o mais importante de tudo é deixar falar. Sem julgamentos. E validar os sentimentos, porque a questão da validação, ela faz com que a pessoa perceba que ela não está sozinha, né? Então, você deixar ela falar, deixar ela perceber o que ela está passando, vai ajudá-la a ter a própria consciência, né? E, ao mesmo tempo, saber, quando ela não sabe identificar, saber conduzir para dizer, olha, mas será que isso que você está vivenciando está impactando você de uma maneira que não deveria, né? Às vezes a gente tem alguma amiga que está no relacionamento abusivo, mas é dependente emocional. Como que você vai auxiliar nessa pessoa que precisa estar perto da outra, mas não se reconhece como pessoa, que ela precisa do outro, né? Então é todo um processo que de fato é um processo terapêutico, né? Seria muito interessante que as pessoas pudessem ter essa chance do autoconhecimento por meio de uma terapia. Mas, infelizmente, não estão tendo, né? Isso também é uma coisa que não fica tão evidenciada e muitas vezes parece que é frescura, né? E nesse momento que você coloca aí você criticar ou dizer, nossa, mas você tinha que sair disso, você tem que fazer... É pior, hein? Otimista. Isso é uma das grandes questões, né? Você precisa, ao mesmo tempo em que você tem que respeitar a autonomia da pessoa, né? E ela precisar fazer o que ela entende, também alertar, mas esse alerta aí precisa ser muito sutil, sem julgamentos. Por que você não faz isso? Por que você não sai desse relacionamento? Essa pessoa, isso é um absurdo. Então, esse tipo de colocação já contém um julgamento, né? Que é não só um julgamento do agressor ou da pessoa que está do abusivo, mas da própria vítima. E ainda coloca ela numa situação de rebaixamento. E de culpa. Porque ela se sente culpada. Por que eu não saio disso? E colocando ela como responsável por aquilo, ela e unicamente. E a gente entende que não é, né? Sim. Tem que ser muito por aí, né? Não deixar essa pessoa só e nem com esse sentimento de que ela foi responsável por aquilo. Deixar bem claro que aquilo é uma agressão, mas que ela não deu causa àquela agressão. Acho que como a Carolina falou, não deixar ela só. Então não desiste da pessoa, né? Ouve, e é uma coisa, por exemplo, que eu preciso me policiar, porque a gente, do lado de fora, quer logo resolver, a gente tem solução para a vida de todo mundo. Às vezes não tem para nós, mas tem para os outros. Mas faz isso, faz aquilo, deixa de ser besta. Policiar, que às vezes você vai só ouvir. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Ela não quer realmente que a gente dê opinião. Mas se você der e ela não seguir, não desiste dela, porque não é fácil. Sim.
Eu acredito também que tem essa perspectiva da experiência, porque é muito fácil para a gente que não tenha passado por uma situação dessa, julgar o que ela está passando, né? Então, assim, mas a tua vida é tão boa, mas tá reclamando do quê? Olha as outras pessoas, né? E você aí, triste por causa desse fulano, ou triste por causa dessa situação. Então, é complicado, porque a gente não está ali experienciando a vida da forma que aquela pessoa está experienciando, e aí faz com que a gente, né, tenha que trabalhar esse olhar para não pré-julgar, trazer os nossos conceitos, das nossas experiências, nossa vida para essa pessoa, né, que é uma situação que vivenciou a vida e tem sentimentos de forma diferente, né? E eu acho que o mais interessante da interpretação é exatamente isso. Você vai interpretar as coisas que acontecem com você de acordo com as suas experiências, seus dados, as suas informações a respeito do mundo. E aí você querer que a outra pessoa veja a vida da mesma forma que você vê é uma coisa complicada. E aí você ter isso já te coloca numa posição de saber ouvir, de ser mais um pouco humilde nesse sentido, né? E também conseguir transformar essa parceria, né? Transformar isso em parceria. Eu acho que isso é muito importante, a pessoa não se sente só. Isso. Eu acho que a primeira palavra que você colocou é escutar, né? E depois acolher no sentido literal da palavra, de aí usar essas ferramentas do não julgamento, do não culpabilizá-la por elas não sair daquela situação, porque não é uma culpa dela. Então acho que o primeiro momento é da escuta. E daí da escuta do acolhimento. A validação. A validação, que é o aprendimento. Acho que validação é uma coisa muito importante, não diminuir o que ela está sentindo. Também acontece de, às vezes, a gente está aqui de fora achando que a vida da pessoa está maravilhosa, às vezes uma vida financeira boa, viaja para tudo que é lugar, e ela te diz que tá doendo, que está acontecendo alguma coisa, que ela não está bem, que está sofrendo uma violência, que às vezes não é física, às vezes é moral mesmo, né? Uma humilhação, alguma coisa, não é que nada, mas vive uma vida tão boa, tu vai trocar isso. Tem vergonha. É julgamento, né, das pessoas. Então ela não vai dizer, ela vai ficar calada. E aí as pessoas só vão julgar depois que a situação acontece, né? Dela querer se afastar ou dela querer tomar alguma decisão. O fato é que a gente também precisa saber identificar, quando tem essa escuta, a questão jurídica mais grave. É isso que eu ia Quando a perguntar. pessoa está em risco, de fato. É isso que eu ia te perguntar. Numa situação de que a pessoa, uma amiga e tal, relata e ela quer ajuda, eu tenho dificuldade de dizer para ela, eu posso dar o meu ombro, o meu colo, mas aí para onde eu vou direcioná-la ela? Em que caminho ela pode ir? Quem que ela pode procurar, além de, sei lá, de fazer um BO? Tem, assim, por exemplo, aqui em Manaus a gente tem alguns canais que a gente pode orientar para que essa pessoa procure e que ela vai ser acolhida, respeitada. Tem canais, mas assim, falando da experiência, né, de clientes, enfim, a gente percebe que esses canais eles não são preparados para impedir a revitimização. Porque se a pessoa chega falando, eu tô passando por uma determinada situação na delegacia das mulheres. E se você não tá com o olho roxo, com o cabelo puxado, com a roupa rasgada, você já é pré-julgado. Entendi. Como assim? Você tá aqui? Não, mas aqui é crime. Você não teve lesão corporal. Então, o que você está fazendo aqui? Não existe um preparo, de fato, para isso. E a gente vem falando isso, né? Trabalhando isso na questão do aspecto teórico, né? Já do direito, de como a gente não se prepara juridicamente dentro das estruturas estatais para acolher uma mulher que está passando por uma situação de violência, seja qual for o tipo. Porque os litígios, as disputas, elas ficam fragmentadas. Então, se ela está passando por uma situação de violência psicológica, um abuso psicológico, um dano psicológico, ela vai para onde? Para a delegacia? Como que o delegado vai entender o que ela está passando? Aí não, ela tem que ir para uma vara civil, mas será que o advogado vai conseguir transmitir numa petição o que ela está passando? E a juíza ou o juiz vão conseguir entender, e o Ministério Público vai acatar?
vai ter esse olhar considerando os milhões de processos que a gente tem tramitando. Então a questão é muito mais estrutural e hoje em dia a gente fala de relativização, de violência inclusive institucional, de violência processual, porque são situações que acontecem no dia a dia e não existe de fato uma solução que a gente fala, né, estrutural, que trabalhe. Essa mulher está passando por esse problema, deixa eu ver qual é a repercussão jurídica ao redor dela que está sendo afetada no ambiente de trabalho. Recentemente o STF fixou uma tese, por exemplo, para solucionar um problema com relação ao ambiente de trabalho. Porque a mulher que é vítima de violência doméstica, ela pode ser afastada do ambiente de trabalho, só que não estava decidido ainda como é que ia ser feito a parte financeira. O que é isso, afinal de contas? Essa é a parte É uma assistência? É o empregador que vai pagar? O que de fato é? Quem é? Porque ela não pode só se afastar e ficar sem receber o dinheiro. Como não tinha previsão na lei, o STF teve que dar uma solução. Então, são situações que a gente só percebe agora. Lembrando tudo isso. Tá acontecendo bastante. E a gente precisa também pensar que pode acontecer com qualquer uma de nós. Porque a gente sempre acha que pode acontecer com os outros. Mas se não vai ser com o marido, pode ser com uma amiga, pode ser com um filho, pode ser com um chefe, pode ser com um colaborador. Que a relação de violência contra a mulher pode ser no trânsito, né? De repente você ultrapassa e um homem vê que é uma mulher que está dirigindo e pode te agredir. De 7, 8 anos que um coleguinha falou, chamou, xingou e a menina fala, não, mas ele é, né? Ele é assim mesmo. Não, peraí, vamos identificar. Porque se você acostuma e ela vai crescer falando, é coisa de menino, é coisa de homem, eles sempre fazem assim. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, mas desde de criança, saber identificar. Tem muitas nuances, né? E aí, essa perspectiva aí. Apesar de todas as nossas leis, que a gente pode considerar que a Lei Maria da Penha foi um grande avanço, né? Hoje a gente tem leis do feminicídio, várias outras que é para a proteção da mulher, mas ainda pela sua fala, e olha que eu acho que eu sou uma pessoa esclarecida, tenho um nível de formação bom, conheço muitas pessoas e tal, mas a nossa estrutura enquanto sociedade ainda não está preparada para esse contexto todo, como você falou. Se houver só a violência de fato, como você disse, o olho roxo, a perna quebrada, ou algum outro tipo de violência que aí a estrutura já está mais ou menos organizada para, mas se for o caso de uma violência psicológica em si, uma outra coisa, a gente ainda não tem toda essa estrutura de rede que possa fazer esse apoio e se antecipar a não a violência de fato, né? Porque às vezes a violência psicológica, ela é o começo de uma coisa que vai se desvendar num feminicídio, por exemplo. Aí vamos aproveitar e parar um pouquinho pra gente receber a Cláudia, que aí assim, pode aqui a gente... Cláudia, ainda bem que deu tempo. Você já conhece a Carolina? Vamos já organizar aqui pra Cláudia. Oi. Agora a gente tem a contribuição da Cláudia, para a gente continuar esse bate-papo. E a Carolina estava falando, te fazer relembrar, né, Carolina? De como as mulheres são recebidas em vários ambientes, se elas não tiverem, evidentemente, Com as marcas. com as marcas remascadas da violência, né? Isso é uma coisa que me impactou muito. Inclusive, as mulheres, elas podem, inclusive, serem questionadas, né, do ponto de vista... Você tem certeza que você quer dar esse depoimento? Porque se você estiver dando esse depoimento e não for verdade, você vai ser processada criminalmente, porque isso é um crime também. Então, eu vou pensar 3 vezes antes de ir numa delegacia, me expor, falar da minha história para alguém que eu não conheço e ainda levar uma ameaça de uma resistência do próprio Estado que era para estar ali para me acolher. Eu acho que o que se exige de uma mulher em situação de violência, de abuso psicológico ou qualquer tipo de violência que ela tenha passado é algo que as mulheres normalmente não conseguem suportar, né? Que é essa conduta de eu estou passando por isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que preservar os meus filhos, porque também tem esse aspecto, porque se eu sou uma pessoa que está sendo abusada psicologicamente
E se isso for comprovado, seja também no ambiente de trabalho, por exemplo, por assédio, e for comprovado que eu não estou bem psicologicamente, estou depressiva, ou eu tenho comportamentos suicidas, né, que é o caso que eu também já estou estudando sobre isso, o que vai acontecer com essa mulher? Ela é desvalidada na própria pessoa dela, porque ela é uma pessoa doente. Se ela é uma pessoa doente, na família ela não pode cuidar dos filhos, ela vai perder a guarda dos filhos. E no ambiente de trabalho ela vai perder o emprego. Então, olha só como é difícil para a mulher se expor com relação a isso. Sim. Né? Ela tem está sempre dentro desses dois. Não, eu tô sofrendo, mas eu tenho que sofrer sozinha. Quieta, calada, porque é o que a sociedade espera. Que o contexto dela também, no fundo, é sempre cuidar do outro. Cuidar. E ela... Cuidado. Agora que está falando um pouco da questão da economia do cuidado, do papel da mulher no cuidado, que isso é o papel que sempre foi nosso, né? Exatamente. Tanto que quando a gente tem os pais começam a ficar mais velhos e tudo, é sempre o papel da mulher cuidar. Nunca é do filho homem. Você vê numa Raramente família do que tem filho homem. filhos e filhas, normalmente essa atribuição ela vai recair em uma das filhas. Dificilmente é um filho que vai cuidar do pai, da mãe. E assim, é tão esse papel da mulher que recentemente uma cliente comentou comigo, os cuidados dos meus pais é sempre comigo, porque eu sou a divorciada, então eu não tenho família. Se às vezes eu ouço dentro de casa dos meus irmãos, mas você não tem família, você mora só, então é você que tem que cuidar dos pais. Nunca é uma coisa dividida. Então, o papel da mulher, se ela é solteira, se ela vai cuidar de alguém, se ela passa por alguma violência. E assim, validar é tão importante que o que essa mulher está falando, porque todos os feminicídios teve alguma coisa antes. Sim. Né? Se alguém tivesse validado, se alguém tivesse falta de validado, tivesse credibilidade escutado, dessa acolhido essa mulher, Pela imagem dela, pelo comportamento dela, porque se ela estava bebendo naquela noite, se ela estava de roupa curta, porque se ela estava com cabelo solto, porque se ela estava com... Ou se ela teve Se ela muitos facilitou, parceiros, se ela tinha muitos namorados. Então, tudo isso coloca ela nesse contexto de que ela estava a merecer, ela estava pedindo, né? Se ela desse causa, né? A gente não tem como isso. né? Que é tão importante quando a gente, que é o nosso tema, se coloca como a amiga, como a pessoa que é procurada, validar esse sentimento, dizer, não, realmente aconteceu alguma coisa aqui. Senta aqui e calma, e você não teve culpa. Não é porque você, sem julgamento, não é porque você tomou uns drinks a mais ou porque sua roupa estava um pouco mais ousada, você não teve culpa, isso não poderia ter acontecido, né? Ter essa validação mesmo, esse acolhimento da pessoa que te procura para pedir ajuda ou para desabafar ou para, sei lá, perguntar o que fazer. Então a gente tem essa postura de sensibilidade, né? De não diminuir aquele sentimento, porque, como a Carol falou, é muito difícil você se colocar no lugar da pessoa se você não passou por isso. Então, se uma amiga sua chega para você, algum conhecido, uma colaboradora, uma mulher chega para você narrando isso como uma experiência negativa, quantos obstáculos ela já superou para chegar com você e contar aquilo. Isso. Né? E se foi uma experiência negativa para ela, isso tem que ser validado. Por mais que você suponha ou ache no seu pré-julgamento que nem foi tão assim, ou, né, exagerando. E exato, assim, ela não está exagerando, porque o que importa não é o que você acha daquela situação, é o que aquela pessoa está sentindo. Aí eu acho que a gente, então, escuta, acolhimento e validação. Acho que até para ficar bem claro para quem está ouvindo a gente, né? Que o propósito desse nosso episódio, falando sobre como acolher, então eu acho que a gente consegue já chegar em 3 palavrinhas, 3 pilares. É a escuta,
a escuta, né? Quantas vezes forem necessárias, porque às vezes é mais de uma vez, né? Que a doutora Carolina já colocou aqui, porque às vezes uma vez que essa pessoa fala é muito pouco para ela reconhecer que ela foi vítima de algum tipo de E às violência. vezes na primeira vez ela nem consegue Nem contar consegue tudo, contar né? tudo. Isso. Aí, acolhimento é o não julgar, é o entender aquela mulher no seu contexto e validar que aquele sentimento é verdadeiro, porque eu acho que eu me impactei muito quando você disse que eu acho que eu morreria se eu chegasse num lugar para dizer uma situação minha muito particular, muito doída, que precisasse de ajuda, e aquela pessoa assim, meu Deus, eu acho que porque eu já tenho a dificuldade de me colocar e de me expor, às vezes até com amigos. Se eu procurasse uma instituição para isso, eu acho que aí é que eu ia acabar de... Então, eu acho que chegamos em 3 palavrinhas, que são 3 pilares. Eu não sei se as meninas concordam, eu super concordo. Não é? O que a senhora acha, doutora? Com certeza. Eu acho que a gente fica nesses 3 pilares. Bom, meninas, nós estamos caminhando para o fim dos 30 minutos. Eu tenho a impressão que nós não conseguimos esgotar todos esse assunto. Sem dúvida. Eu acho que vale a pena a gente partir para um segundo momento, né? O que vocês acham? E engrandecer nesse outro episódio falando sobre o mesmo tema, talvez continuar com esse assunto. Topa, doutora? Topo, claro que sim. E aí? Vamos. Vamos. Então, eu acho que nós vamos ficar com essa mensagem hoje, assim, né? Tô te pedir licença das minhas amigas, que é escuta, acolhimento e validação. Quando você receber qualquer pessoa próxima de você, uma mulher, que vai lhe trazer alguma situação de violência, de alguma coisa que ela viveu, vamos tentar relembrar essas 3 palavrinhas. Eu tô falando isso para mim, meninas, porque isso foi uma coisa que eu tô aprendendo, escuta, acolhimento e validação. Vocês querem falar alguma coisa, meninas, para fechar? Que nós teremos pessoas que elas podem contar. Qualquer mulher pode contar com a gente, né? Porque a gente está exercitando isso. Quando nós optamos por trazer esse tema, né, num mês que ditamente se celebra o Dia da Mulher e com o cenário que a gente está vendo aí, infelizmente, não só no nosso país, mas no mundo, é saber, óbvio, a gente precisa acabar com a violência, mas e as pessoas que estão sofrendo, o que a gente faz? O que cada uma de nós pode fazer também. E como a gente aqui é uma conversa que ultrapassa quem está aqui, que as pessoas também possam fazer algum comentário, contribuir com a gente, porque a gente não sabe tudo. A gente está aqui aberta a conversar sobre, a gente está exatamente aprendendo. Então, quem puder contribuir com a gente nos comentários, que a gente vai ficar super agradecida. Sim, bastante. Clara? Sim, é isso, né? A gente, essa proposta desse projeto é trazer esses temas de uma forma, apesar de um tema sensível, um tema até um pouco pesado, difícil, mas de uma maneira leve e acessível e nos colocar, né? Realmente são opiniões totalmente leigas, exceto a opinião da doutora Carolina, são opiniões leigas, são o que nós sentimos, o que nós achamos sobre o tema. E aí ouvir o que as pessoas acham e também convocar as mulheres a ter essa visão. Nós somos tão sensíveis, de um modo geral, a tudo, por que não ter essa sensibilidade com nós mesmos, né? Isso às vezes falta. Né? Às vezes a própria mulher tem esse olhar muito mais rigoroso para si e para outras mulheres. Então, trazer esse olhar mais sensível também para nós mesmos. É isso. Obrigada, meninas. É isso. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada.